Olá, boa noite. Sejam muito bem, todos são muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Estranhês. Hoje temos um convidado aqui muito especial, que é o Leandro Ribeiro, professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, campus de Diamantina. Boa noite, Leandro. Boa noite, Roberto. Maravilha. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Estranhês, viu? Obrigado pelo convite. Quero te agradecer, né, por ter topado essa de vir conversar conosco, conversar comigo, né? E é conosco porque daqui a pouco esse vídeo estará no público, né, para todos assistirem. E então é para nós mesmo, para todos nós que estivesse, para todos nós que vamos passar a conhecer um pouco mais, né, sobre o seu trabalho e em especial sobre essa discussão, né, que é a sua. Você é um professor de educação física, vinculado aí no curso de educação física da UFVJM, mas também, pelo que eu pude observar, né, no seu currículo, você o coordena ou é vinculado a um grupo de pesquisa, né, sobre capoeira Angola ancestral, não é verdade? E Exato. o papo que eu queria ter contigo hoje é sobre essa articulação possível, né, entre arte, cultura e educação com a capoeira Angola ancestral. Mas para começar a conversa, fala um pouquinho da tua experiência aí como professor, como trabalho que você realiza aí na UFVJM. Bom, boa noite, então, a todos, né, que virão a assistir, né, pelo seu canal, a Estranheza. E eu sou formado em Educação Física, sou capoeirista e comecei aqui na UFVJM, em Diamantina, interior de Minas Gerais, em agosto de 2008. Entrei em efetivo exercício no Departamento de Educação Física. E já era, há um bom tempo, capoeirista. E de lá para cá, eu vim aos pouquinhos, devagarinho, tentando convergir as minhas ações de trabalho, no ensino, na pesquisa e na extensão, para a capoeira. Hoje, como você bem disse, né, eu coordeno um grupo de pesquisas, né, que foi registrado na PRPPG, né, na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação aqui da universidade, que consta no diretório de pesquisa do CNPq, a respeito da capoeiragem. Também coordeno um projeto de extensão, onde é possível membros da comunidade acadêmica e externa acessarem os saberes, ou alguns dos saberes da capoeiragem. E também tem, dentro dos cursos de educação física, uma disciplina obrigatória sobre capoeira. Então, efetivamente, hoje eu consigo atuar com a capoeira no ensino, pesquisa e extensão. Que O meu maravilha! doutorado, Que o meu maravilha! doutorado foi na UFMG, dentro da educação física, na área dos estudos do lazer, que é uma área multidisciplinar, e isso me possibilitou fazer uma tese sobre capoeira, sendo orientado por um psicólogo lotado na faculdade de educação. Pode causar uma estranheza, mas para esse canal é ótimo. Esse é o papel fundamental aqui do canal Estranheza. Essa é a ideia, camarada. É fazer esse tipo de discussão, sabe, transdisciplinar, interdisciplinar. E, cara, quando eu li aquele texto seu, que você fez uma, uma articulação entre arte, cultura e educação e a capoeira Angola ancestral, eu fiquei realmente fascinado, né? E quando você fala brevemente, né, muito brevemente, sobre a tua experiência aí, eu fiquei pensando comigo, né, Leandro? Cara, a capoeira no âmbito institucional, ou seja, no âmbito da universidade, vinculado a ensino, a pesquisa e extensão. Eu estou pensando aqui, historicamente, o quanto a capoeira esteve à margem de tudo isso, né?
E como é que você vê esse trânsito, hein, Leandro? Como é que se estabeleceu esse trânsito da capoeira que, poxa, se a gente vai à história, né, extremamente marginal, né? Estava à parte de qualquer perspectiva cultural, de qualquer reconhecimento cultural, não é verdade? Por parte de uma determinada elite, né? É verdade, Roberto. Se a gente for pensar que há 130 anos atrás, né, pouco mais de um século atrás, a capoeira, bem como outras manifestações culturais de matriz africana, eram proibidas por lei no Brasil, inclusive constando no primeiro Código Penal brasileiro. Então, é um No espaço Código Penal, cara? do Código Penal. O Código Penal de 1889, publicado em 1890, consta um artigo sobre os vadios e capoeiras. Rapaz, que loucura. Proibido por lei. Então, um espaço temporal muito curto para que hoje ela esteja inserida nas escolas, em algumas academias, nas universidades, num debate intelectualizado, né? Mas ainda, fazendo novamente uma brincadeira, causa muita estranheza para a sociedade em geral, até para alguns alunos do curso de educação física, né? Pô, o que a capoeira está fazendo no meio acadêmico? Eu, enquanto capoeirista e docente, às vezes me fiz essa pergunta também: será que vale a pena? Valia a pena? Fazia sentido? Mas eu parto do princípio que a universidade é um polo produtor e disseminador de saberes. E, historicamente, é uma instituição que muito atrelada a um tipo de produção de conhecimento e que muitas vezes não agrega outras formas de produção de saber, por exemplo, das culturas populares. E, e eu me fiz esse desafio de tentar trazer um pouco da cultura popular de matriz africana para dentro de um espaço de produção de saber, porque lá também, né, no meio do povão, se produz conhecimento, se produz saberes, inclusive muito antes de se existir a instituição universidade. Então, é possível esse diálogo e essa troca, e ambos os lados saírem ganhando. Olha só que beleza. E é curioso que eu, a princípio, poderia pensar na capoeira enquanto uma disciplina optativa, né? Mas não, é obrigatória aí no curso, né? Em Diamantina, assim, a maioria dos cursos de educação física das instituições federais, por exemplo, nem sequer tem a disciplina capoeira, nem como obrigatória, nem optativa ou eletiva, né? São poucos os cursos que a têm. E mais raro ainda as que a têm como obrigatória. E aqui difícil me posicionar de forma isenta, mas aqui tem. Eu ainda julgo como importante tê-la como obrigatória. Talvez um dia, quem sabe, ela passe para optativa ou eletiva, mas eu acho importante até para ser um espaço ou um dos poucos espaços de resistência, de um portal, né, de abertura, de possibilidade dos discentes entenderem que tem produção de conhecimento para além dos métodos próprios da ciência acadêmica e que podem se relacionar muito bem. Eu fiquei curioso, Leandro, em termos da praxis dessa disciplina, como é que funciona? Essa relação teoria e prática, como é que se realiza? Bom, eu confesso que desde o primeiro semestre que a disciplina foi oferecida, dificilmente eu mantenho 2 semestres iguais o cronograma. Eu iniciei experimentando mesmo, porque era uma novidade para mim. E aí eu tinha que experimentar e sentir da turma, sentir dos alunos. Tudo bem que
a cada semestre mudam-se os alunos e mudam-se as percepções. E isso foi legal no começo. Hoje em dia, né, já fazem 2 semestres, eu tento cada vez mais colocar em prática essa não dicotomia de teoria prática, ou seja, que a disciplina seja cada vez mais praxis. É por isso que eu usei a expressão praxis, mas eu sempre assim, infelizmente ainda, mas eu tenho que parar com isso. Quando eu falo praxis, para a gente fica claro, né? Sim. Mas para muita gente não entende ainda que a praxis é justamente para a gente não pensar nessa dicotomia, né? Desculpa, eu te interrompi aí. Não, que é isso. Mas como você mesmo disse, né, Roberto, o sistema ainda não permite essa naturalização. Então, eu acabo tendo também, mesmo que não concordando, tendo que dividir em algum momento. Por exemplo, eu tenho que iniciar a disciplina com algo um pouco mais teórico para contextualizar a turma, porque ela também não é familiarizada a esse método, a esse processamento na praxis. Mas hoje, por exemplo, né, se não fosse a pandemia e o primeiro semestre letivo tivesse acontecido normalmente, de forma presencial, 80%, 90% dessa disciplina teria sido toda ela, entre aspas, né, para o pessoal entender, na prática. E através da prática, teria ali a assimilação de conceitos, se dando, portanto, a Perfeito. praxis, né, em si. E como é que a receptividade... Bom, você já tem uns bons anos aí ministrando essa disciplina. Como é que é a receptividade dos educandos e educandas? Na verdade, tem alguns anos, sim, que a disciplina capoeira começou a ser ofertada, né? Mas dentro dessa perspectiva de capoeira Angola ancestral tem pouco tempo, tem 2 semestres. Eu começo em uma outra perspectiva de capoeira. Então, eu consigo ter essa dimensão de diferentes experiências a partir do olhar dos alunos, né? E eu consigo perceber que, ao trabalhar fundamentos ancestrais da capoeiragem, né, da capoeiragem dos antigos, mexe mais com os alunos, com a formação deles, do que propriamente uma capoeira que se liga mais à questão corporal, de rendimento físico. Porque os alunos, pelo menos aqui em Diamantina, uma boa parte deles, para não dizer a maioria, é aqui de Diamantina, dos distritos, do Vale do Jequitinhonha, que é um ambiente eminentemente rural. E através de uma capoeira Angola ancestral, que é uma capoeira antiga, de um meio rural, né, advinda do recôncavo baiano, do século XIX para o início do século XX, são saberes que nos foram legados que se assemelham, por exemplo, aos saberes dos pais e dos avós desses alunos. Olha que Então, maravilha, eles rapaz. conseguem ver através da disciplina que os pais deles, que os avós deles, que sequer passaram pela universidade ou até pelo ensino fundamental ou médio, têm um saber muito grande, são produtores de conhecimento, que eles, depois de obterem um diploma de nível superior, ainda podem dialogar e aprender e trocar com aquelas pessoas das raízes deles. E aí eu entendo que é nesse ponto que a disciplina cumpre o seu papel fundante de muito menos uma formação técnica para o educador físico e muito mais de uma formação humana, generalista, para esses cidadãos. Que beleza, cara. Que maravilha. Olha, não tinha a menor ideia, rapaz. Você está me iluminando, cara, sobre esse assunto, viu? Me diz uma coisa, Leandro. Agora sim, tipos de... Eu não sei se eu posso... Desculpa, se eu me expressar mal, você me corrija aí, Tranquilo. tá? Tipos de capoeira. Você fala de capoeira Angola ancestral. Existe quantas? E você saberia dizer quais são as...
não sei se a palavra tipo é adequada, né? Desculpa, Roberto, mas travou o vídeo e o áudio no finalzinho da sua fala. Se você Sim, puder. eu só vou repetir. Se tipos é uma expressão adequada para se referir à diversidade de formas, né, de capoeira, né? Na verdade, você não precisa pedir desculpa, não, porque nem você, nem eu e nem nenhum capoeirista vai ter uma resposta para essa pergunta. Por que isso? Você vai ouvir de vários mestres amados que não se deve classificar ou dividir ou subdividir a capoeira, que capoeira é uma só e que ela se manifesta de forma diferente conforme a pessoa ou os grupos de pessoas, os agrupamentos sociais. Eu parto do pressuposto que existem capoeiras. Eu não consigo mais pensar em capoeira no singular. Quando alguém me fala de capoeira, eu pergunto, de qual que você está falando? Então, vamos começar a conversa por aí. Qualquer pessoa, quando inicia na capoeira, ela já se depara com pelo menos duas capoeiras, que já são historicamente constituídas, Angola e regional. E se ela não pertence nem a uma nem a outra, ela já descobre um terceiro tipo, que algumas pessoas chamam de contemporânea, outras de moderna, outras de atual, e eu opto por denominar de esportivizada, porque ela está mais ligada ao rendimento físico, a uma questão estética e até um rendimento motor mesmo. E aí, tentando ser bem sintético, né, porque o canal não é para versar especificamente sobre capoeira, né, existia uma única capoeira. Lá no século XIX, por exemplo, só se falava em capoeira. E aí era pertinente falar na capoeira no singular, porque só tinha uma, aquela que já vinha em processo dinâmico de mudança, como toda cultura, todas as manifestações culturais, ela já existia ali há 200, 250 anos, talvez um pouco mais, um pouco menos, não se tem essa precisão, mas que ali naquele momento, século XIX, era a capoeira. E no início do século XX, 1918 até 1928, um capoeirista, um homem daquela capoeira, resolve fazer uma adaptação. Cria um método de ensino, cria um sistema, cria rituais e cria, portanto, uma capoeira que ele denomina de regional, que é o mestre Bimba. Os outros homens que também eram daquela capoeira optaram não seguir com ele. Então ele ficou sozinho, ele seguiu o caminho dele nesta capoeira regional, que inclusive chamava Luta Regional Baiana, que se popularizou como capoeira regional. E daquele imenso grupo de outros capoeiristas, alguns e lembrando, né, só fazendo um parênteses, é um período que a capoeira ainda é proibida por lei, mas mestre Bimba, com essa organização da capoeira regional, consegue adeptos da alta sociedade baiana e consegue uma boa visibilidade perante o governo, perante o governador da Bahia, perante Getúlio Vargas, à época presidente do Brasil. Então, alguns capoeiristas daquela outra capoeira perceberam que também tinham que se organizar para sobreviver. E elegeram um homem para encabeçar essa organização. E esse homem foi o Mestre Pastinha. E em torno dele tem-se a criação da capoeira Angola, que é uma capoeira também com método, com uniforme, com alguns ritos. Então, ali, décadas de 20, 30, 40, você tem institucionalizadas duas capoeiras, Angola e regional. Porém, tem uma massa de capoeiristas, né, e um bom número de expoentes daquela única capoeira que não foram nem para regional e nem para Angola. E que, infelizmente, por conta também do mercado, né, do sistema mercadológico
invadir essas duas capoeiras, eles ficaram à margem, eles foram invisibilizados pelo sistema, mas eles não deixaram de ser capoeiristas e de levar a sua capoeira para frente. Então, ainda de maneira velada, ainda de maneira invisibilizada, que não é nem a Angola pastiniana e nem a regional de Bimba. E a esta capoeira, aí eu denomino de Angola ancestral, e é uma denominação só minha. A responsabilidade é minha. Aí que eu ia chegar, rapaz, era a minha próxima pergunta. O que é a capoeira Angola ancestral? Quer dizer que é você, Leandro, que adotou essa expressão, cara? Que Camarada coisa! metido, né? Na verdade, Roberto, quando eu busco, né, quando há uns 3 anos atrás, eu me desvinculo de qualquer rótulo, grupos, mestres institucionalizados da capoeira, para tentar buscar essa capoeira antiga, que lá atrás era só a capoeira. E, felizmente, hoje em dia, você tem várias referências. Você tem desde produtos culturais, legados de mestres antigos que já se foram, como livros, manuscritos, discos que agora viraram CDs, entrevistas antigos que trazem fragmentos desses fundamentos ancestrais, e você ainda tem alguns mestres vivos na casa dos seus 90, 100 anos de idade, escondidinhos lá no recôncavo da Bahia, e alguns mestres da capola, mas que acessaram aquela capoeira única, antiga. Então, eu ainda estou num processo inicial, claro, e permanente, de fazer essas buscas. É uma brincadeira de quebra-cabeça. Procura uma pecinha aqui, outra ali, tenta encaixar alguma coisa. E esses antigos deixaram um legado que aquela capoeira que era única, eles mesmos denominavam de capoeira Angola, cidade minha. Poxa, então como eu diferencio aquela capoeira Angola, que era única, daqueles antigos, que nasceu no recôncavo, de caráter muito mais coletivo, comunitário, daquela capoeira Angola, liderada por Pastinha, organizada e sistematizada por ele, já em Salvador, na década de 1940. Como diferenciar uma capoeira Angola da outra? E aí eu opto para mesmo de chamar aquela antiga que era única de capoeira Angola, em respeito aos antigos, por exemplo, mestres Noronha, Cobrinha Verde, Gato Preto, que a chamam de capoeira Angola, mas eu coloco um segundo sobrenome, Angola Ancestral. E aí eu coloco de ancestral não porque as outras não carregam ancestralidade, longe disso. Mestre Pastinha e Mestre Bimba aprenderam aquela capoeira. E quando eles organizam Angola e regional, eles preservam muito daqueles fundamentos antigos. Porém, outros tantos, eles têm ou que silenciar, ou que engessar, para agradar a um sistema sociopolítico vigente, para conseguir fazer a sua cultura sobreviver à perseguição naquela época. Então, o que eu procuro falar sempre hoje em dia, que o problema não foi Bimba e Pastinha organizarem as capoeiras regional e Angola, respectivamente. Eles tinham que fazer isso, senão provavelmente a capoeira hoje poderia estar extinta. Eles foram geniais nessa forma de organizarem a capoeira. O problema foram os que vieram depois, até os dias de hoje, acharem-se no direito de também modificando. E aí, hoje, você tem visões e apropriações, inclusive, indevidas dessas duas.
Então, para diferenciar isso, eu chamo de capoeira Angola ancestral, uma capoeira lá do século XIX, que teve uma influência muito forte dos africanos escravizados no Brasil, não só dos africanos do eixo Congo-Angola, mas também e talvez principalmente dos africanos que vieram do delta do rio Níger, lá do mais norte do continente, ali os iorubás, os que também foram responsáveis por, nessa época, século XIX, final de XIX, incluir, por exemplo, o berimbau na capoeira, a ideia dos cantos narrativos na capoeira. Então, é uma diferenciação que eu faço para mim mesmo e que, audaciosamente, eu resolvi colocar no papel e publicar. Mas não é para ninguém seguir, é para eu seguir, né? Mas, por exemplo, hoje em dia, se tem outras pessoas que também praticam essa capoeira e disseminam essa capoeira, que não a chamam de Angola ancestral, que a chamam, por exemplo, de capoeira tradicional, outros de capoeira antiga. Mas o importante não é a forma, é o fundo. Entendi. Rapaz, mas que coisa maravilhosa, cara. Eu estou encantado com essa história toda. Eu me reconheço, sim, completamente ignorante dessa história, de tudo que você está me contando. E te parabenizar por essa audácia, né, por essa ousadia de encontrar um próprio rumo, né, nessa história toda. E em razão disso você vai colocando a sua própria marca, né, seu próprio registro pessoal nessa história. Eu acho isso aí grandioso, né? Agora eu quero partir mesmo para aquelas questões mesmo, Leandro, que foram provocadoras, né, da minha proposta de convidar para o canal Estranheza hoje, né? Que é fazer aquele movimento, né? Primeiro o da arte, né? Como que você estabelece a relação da arte? Porque você coloca no teu texto a, a educação vinculada ao gunga, né? Capoeira, cultura roseiro, Angola e a arte violinha e ancestral. Quer dizer, eu li o texto e tudo, mas eu preciso de uma referência, né? Que você é o mestre aí para explicar como é que se estabelece a relação. Primeiro com a arte, né? Usando essas noções, né, da capoeira, depois da cultura e depois da educação, né? Vamos lá, vamos começar com a arte primeiro. Se você me permite, eu queria só fazer um parênteses antes para situar os possíveis futuros ouvintes aí, né? Que, na verdade, é um texto não publicado, né? Que surgiu a partir de um evento chamado Segundo Ciclo de Conversas Filosóficas sobre Arte, Cultura e Educação, um evento que foi idealizado pelo professor Rafael Madureira, aqui também da Educação Física da UFVJM, e que teve como convidado você, Roberto, que em 3 sextas-feiras falou uma sobre arte, outra cultura e outra educação. E o Gaiato aqui foi assistir às 3 sextas-feiras. E para não ficar sem entender nada, a minha saída foi tentar, a cada sexta-feira de escuta, tentar relacionar com a capoeira Angola ancestral para eu não cair num fosso sem saída. E a partir daí eu produzi um texto totalmente informal, não acadêmico, e passei para o Rafael e passei para você, você leu e fez a insanidade de me chamar para o canal aqui hoje. Então vamos lá. Maravilha, então, quando eu fiz na minha viagem, escutando você e tentando entender o que você estava passando, eu fiz uma analogia dos 3 temas, cultura, educação e arte, com a coincidência da tríade dos 3 berimbaus, gunga, roseiro ou médio e viola, na capoeira, e com a tríade dos 3 nomes que eu inventei, capoeira, Angola, ancestral. E aí eu procurei estabelecer uma relação, né? Nada acadêmica. Sim, sim. E aí eu coloquei, né? Pela sua fala, a cultura é mais ampla e ela abarca a educação e a arte.
E aí, dentro da tríade de berimbaus, eu relacionei a cultura com o berimbau gunga, que é o berimbau principal, que os capoeiristas antigos dessa capoeira Angola ancestral chamavam de primitivo mestre, que é o berimbau que dá o tom, que conduz, que dita as regras gerais daquela roda. Então é o que pontua. E eu chamei o outro birimbau, que é o médio, que os antigos chamavam de roseiro, relacionei ele com a educação, porque o roseiro na capoeira Angola ancestral ele tem uma relação de contraponto, de equilíbrio do toque dele com o toque do gunga, que juntos completam uma informação em forma de sonoridade que vai mediar o jogo dos capoeiristas. Então, a relação do roseiro com a educação é que ele faz o contraponto, ele equilibra, ele complementa, ele co-significa. A educação promove que a gente abra um outro espectro para a vida, que a gente consiga enxergar outros lados da moeda. E na capoeira Angola ancestral, o terceiro birimbau de som mais agudo é o viola ou violinha. Ele tem uma função de maior improviso, de fazer mais dobras e repiques dos toques, e com isso, entre aspas, ele tempera, ele dá um molho para o jogo. Então, ele indica a intencionalidade do como fazer dos capoeiristas na roda. E aí eu até escrevi lá, né, que ele é a caótica que conduz à realidade. A princípio pode gerar um caos por ele colocando mais tempero, pedindo mais um pouco de malemolência, de malícia, por exemplo, mas ele auxilia na organização daquela realidade que vai ser o jogo. E aí eu fiz uma associação dele com a arte. Perfeita, cara. Perfeita. Perfeito. Rapaz, olha, quando eu li, né, conforme eu fui lendo e fui me dando conta disso, né, eu achei assim impressionante. Porque esse exercício, Leandro, é o que a gente pode chamar, né, numa perspectiva aí mais freiriana, né, de um processo assim de transposição conceitual, sabe? Então, quer dizer, você está lá com ouvidos atentos, né, ao que eu estava expondo, e olha como é que acontece a coisa, né? A gente não sabe bem, eu falei até no texto para você, no e-mail que eu te enviei, né? A gente não sabe bem o alcance do que a gente declara, né? Como é que chega, certo? E aí uma diferença fundamental, cara, que poucos, infelizmente, né, docentes se dão conta, é a diferença entre ensino e aprendizagem. Porque o ensino, ele vai se estabelecendo numa linha reta, sabe, assim, que a gente imagina da nossa proposição, daquilo tudo que nós ansiamos de levar para a sala de aula, né? A gente estabelece assim uma diagonal, quer dizer, se para o alto. Isso seria o ensino. Mas a aprendizagem é assim, ó. Ela não tem um itinerário certo, cara. Ela é sinuosa, o processo de aprendizagem é sinuoso, entende? Então, quer dizer, a gente se lança aqui, mas a aprendizagem está aqui, ó. Pode estar dando certo ou não. Pode estar alcançando, educando ou não. E outra, há várias formas de se alcançar, não é? Então, quer dizer, como que você foi alcançado? Você foi alcançado por uma mediação da tua própria experiência, né? Uma experiência que é, ao mesmo tempo, da tua própria história de vida, né? Da tua própria existência, porque antes mesmo da universidade você já lidava com isso, né? Então, esse Leandro vai avançando nessa ideia de capoeira até conceituar capoeira e impregnar a sua própria maneira de lidar com essa, com essa cultura, né? Com essa arte e com essa educação, né? Agora não dá mais para desvincular mais essas coisas. E aí, e a outra coisa bacana, genial da sua parte foi, olha, não é um texto acadêmico, e olha, eu penso, inclusive, Leandro, que nem deva ser, sabe?
eu penso que ele deva ficar mesmo com aquele tom para alcançar o máximo de pessoas possível, sabe? E parece que se ganhar um tom acadêmico, vai se distanciar, né? E, rapaz, eu te parabenizo demais, cara, por essa reinvenção, por esse trato que você deu a esse processo, né? Eu fiquei maravilhado com isso, né? E aí, eu te ouvindo aí, como ficou tão marcado, que você fala com tanta naturalidade, com tanta tranquilidade, você não precisa... Cadê onde é que eu escrevi? Não, você já fala fazendo a pontuação, vinculando os birimbaus, né? Bem marcados, bem sintonizados, né? E todos eles caracterizam mesmo, né? Vamos dizer assim, caracteriza nos pontos fortes do que diz respeito à cultura, à arte e à educação. É fabuloso. Eu achei interessante o que você falou, né? A complexidade do processo ensino-aprendizagem, porque eu entendo, né, quando você fala do ensino, é uma linha um pouco mais constante, né? Porque ela vem do professor. É o professor que ensina, então é muito cômodo e fácil para a gente organizar um cronograma, estabelecer conteúdos que também já não são mais acessíveis, que a gente já está dentro de uma zona de segurança profissional para a gente, só que a aprendizagem não é nossa, é dos alunos, e os alunos são vários, de diferentes histórias, por isso é sinuoso. E o mais legal, né, dentro desse tema da arte, eu até anotei, né, lá no dia que você estava falando, né, que a arte se dá na praxis, por isso que ela é transformadora da realidade. E aí, para mim, é a convergência desse sinuoso com esse constante, que é o grande desafio dos docentes hoje em dia. É tirar o olhar de si próprio e também trazer o olhar para os estudantes e ver que o processo de ensino-aprendizagem ele só vai se dar quando essas duas coisas se aproximarem, ou melhor, quando ele se aproximar dos alunos e dos saberes dos alunos e de ter troca. Isso é praxis, né? Perfeito. Perfeito. E para Paulo Freire, esse encontro aí que você acena, ele só é possibilitado pelo diálogo. Só o diálogo assegura. Quer dizer, a gente não nos firmarmos nesse posicionamento, como você muito bem disse, muito cômodo, certo? Porque nós é que estabelecemos as regras. Nós é que chegamos com o plano de disciplina, com a metodologia, com a didática, né? Crendo que é o melhor, né? Mas, sim, somos bem intencionados, né? Mas me parece que quando a gente finca o pé nesse posicionamento, a gente perde a possibilidade do birimbau, do violinha, perde a possibilidade do violinha, né? Que é o que dá o tempero, como você falou. Ele, ao mesmo tempo, estabelece o caos, né? Esse movimento caótico, né? E nós devemos nos aproximarmos, né? A fundamental é essa aproximação que deve ser uma aproximação dialógica, que é o encontro de pessoas iguais, iguais enquanto humanos, como aquilo que eu falei, né? Enquanto pessoas que têm a vocação, como diz o Freire, né? A vocação ontológica e epistemológica por conhecer, de conhecer. E, nesse caso, educandos e educandas não são diferentes, né? E esse diálogo é aproximação mesmo. Então, eu fiquei encantado mesmo com essa relação que você estabelece, né? Ô, Roberto, e só para deixar claro, né, para quem vier nos assistir, né, esse processo de praxis, né, de estabelecer esse diálogo, ele é um processo que ele é lento e por isso ele tem que ser permanente, porque também não fomos educados e instruídos dessa forma. Então, para não ficar parecendo também, porque eu estou aqui falando, eu já faço isso. Não, eu me policio para fazer isso, eu tento fazer isso,
Em momentos eu não consigo, outros eu consigo. Esse é um processo que ainda também vai levar um tempo para mim. A gente tem que também ter essa consciência de nos colocar dentro do processo e não no fim dele, né? Isso facilita muito. Perfeito. E você disse tudo aí. A palavra-chave, a meu ver, é processo, sabe? Se a gente tiver sempre em vista o processo e não o produto, que é uma palavra, inclusive, que nem cabe, e não na perspectiva finalística, né, teleológica, mas no processo em si mesmo, né, se dando nessa convergência, nesse encontro, nesse processo, nessa perspectiva dialógica, isso é que é mais importante. Porque, né, Leandro, a gente nunca vai poder medir, sabe? Isso não tem régua que meça o que virá, o que será aquele que passou, né? Passou por nossa vida na condição de educando e educanda, né? E também nós, na vida deles, né? Então, é um a saber, é sempre um a saber o que virá, né? Na perspectiva da formação humana, eu estou me referindo. Eu não estou falando de Sim. nota, não estou falando de prova, nem de avaliação, né? Nesse sentido pragmático. Eu estou falando de uma questão de formação humana, que a gente nunca vai saber, né? Você, eu não fui na condição de professor, a gente bateu papo nas conversas filosóficas. Mas quando você apresentou o texto, eu me dei conta de novo, né, que eu já tinha experienciado isso em outros momentos, que nós não temos a medida, nós temos a noção do que acontece com a nossa enunciação numa sala de aula, num bate-papo, numa conversa, num evento. A gente não tem noção, cara. E aí, quando você veio com isso, foi uma confirmação, né, disso, né, que já não era mais assim. Você poderia ser muito tranquilamente, claro, se você não contasse para as pessoas de onde veio, né, como que, o que, vamos dizer, mobilizou você a isso, as pessoas nem precisariam saber, você seguiria em frente, né? Quer dizer, você já encontrou o seu rumo, assim como você já encontrou na própria capoeira, né? Quando você declara Capoeira Angola Ancestral, é o Leandro Ribeiro assinando o conceito, sabe? Assinando a noção. Eu acho isso muito bacana, né? Olha, não, ninguém precisa me seguir. O Paulo Freire também fala isso, né? Ninguém precisa me seguir. Se as minhas ideias, né, de alguma maneira, o que eu falo de alguma maneira se converte numa perspectiva de ensino-aprendizagem, ou transformação, ou em mudança, né, ou emancipação, enfim, é um processo que eu não dou conta de saber. Né? Eu não tenho mais controle sobre esse processo. Eu acho que a gente tem controle, não tem que ter controle em momento algum, aliás, né? A palavra controle não cabe aí. Eu entendo e concordo, sabe, Roberto, com o que você acabou de falar. Falar, o Leandro assinou ali o Capoeira Angola Ancestral, mas a intenção na verdade, a intenção de expor esse rótulo, esse conceito, simplesmente por conta que hoje em dia existem diferentes tipos ou estilos ou modos ou métodos de capoeira, vertentes, linhagens, frentes, seja lá o que for. E para mim era importante conceituar para me posicionar, para ter uma segurança de aonde que eu estou e para dialogar com os outros capoeiristas, né, de outras frentes, estilos, enfim. Mas o mais importante para o Leandro do que assinar um conceito, porque isso ainda é uma coisa que pode soar para alguns ouvidos como egocêntrica, né, orgulhosa, muito mais salvaguardar fundamentos que estavam esquecidos, quase que extintos, silenciados, e que eu, como vários outros, tenho a oportunidade de redescobrir e colocar em prática
em pleno século XXI. Então, menos importante é se a capoeira é Angola ancestral, é antiga, é tradicional, ou se é só capoeira, e o mais importante são aqueles fundamentos ancestrais serem preservados, revitalizados, renascidos nos dias de hoje. É possível, em 2020, século XXI, se praticar aquela capoeira de fins de século XIX, começo de século XX, uma capoeira decolonial, que não se apraz a esse sistema mercantil que já tomou de assalto as outras capoeiras. Enfim, esse é o legado. Essa é a minha intenção de missão, tanto quanto capoeirista como pesquisador acadêmico da capoeira. Maravilha. Leandro, vamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? Eu te agradeço de coração por você ter disponibilizado seu tempo, né, para conversar comigo sobre esse tema tão bacana. Eu tenho certeza que vai render, espero imensamente que renda mais debate, mais conversas, e que sua fala alcance inúmeras outras pessoas que irão nos assistir. Assim espero mesmo, porque esse recado precisa ser dado, viu, Leandro? Então, te agradeço de coração mais uma vez, tá? E te desejo tudo de bom, camarada, e espero que... a gente não falou isso, né? Mas nós estivemos juntos, né? Na UFVJM, em Diamantina, porque eu fiquei aí em Diamantina de 2010 a 2016, né? Então, nós fomos contemporâneos. Embora a gente não tenha se encontrado muitas vezes, nós somos contemporâneos nessa cidade maravilhosa e nessa universidade também. Roberto, sou eu que agradeço. Eu agradeço pelo evento, né, que eu pude participar aquelas 3 sextas-feiras, que eu entrei sem saber o que seria, né, sem expectativa nenhuma, e me impactou bastante, né, a ponto de eu te procurar depois pessoalmente, né, pessoalmente por e-mail, né, para outras conversas que você vem me auxiliando, vem me ajudando. Agradecer pelo convite, que para mim foi muito forte, né? Porque um convite para participar de um bate-papo que vai entrar num canal seu, que faz parte de uma inserção de trabalho sua, é um voto de confiança, é uma relação de confiança. Então, eu agradeço demais por você ter confiado no texto, ter confiado na minha fala. E eu espero, de alguma forma, ter contribuído com o seu canal, com as suas reflexões, com o seu trabalho. Obrigado, e eu estou à sua disposição. Sempre que você precisar, conta comigo. Maravilha, então. Um grande abraço, viu, camarada? Abração. Fica bem. E até a próxima. Muita saúde para todo mundo. Para você também, camarada. Tchau. Tudo de bom.